Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Este é o canal Inspiração de Deus, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância de fazer silêncio e da importância de ficar em ambiente silencioso e da solidão. Mas estamos falando de solidão de uma maneira muito positiva. Digo a você que existe uma solidão negativa, que é aquela solidão onde você tem pensamentos negativos e onde você está sozinho. Nem mesmo você se ama e não se sente amado, nem por Deus e nem pelas pessoas. Essa solidão é muito negativa, mas muito negativa mesmo. Veja bem que existe uma solidão positiva. Mas é uma solidão para buscar a presença de Deus, onde você vai para um lugar secreto e onde Deus habita sua alma. Existe um silêncio positivo, onde você não conversa com os outros, onde você não fala, mas você escuta a voz de Deus, e é sobre isso que nós estamos falando. Uma pessoa espiritual deve amar o silêncio. Uma pessoa espiritual deve amar a solidão. É na calma, no silêncio, que o discípulo avança, entra e penetra no segredo das Escrituras, onde encontra a fonte das lágrimas, onde se lava e se purifica a cada dia. Sua familiaridade com o Criador aumenta à medida que você se afasta de todo o tumulto e barulho do mundo. Deus se aproxima com os seus santos anjos, daquele que se afasta dos barulhos e tormentos do mundo. A sua progressão diária acontece no momento do silêncio. É a partir do silêncio que você vai progredir. É no silêncio e na calma que você vai chegar na santidade. Aquela pessoa que vive na agitação, aquela pessoa que vive num barulho, pode e deve se afastar disso. Então, afaste-se do barulho. Óbvio que tem horas que a gente não pode se afastar do barulho. É óbvio que tem horas que você não consegue se afastar, mas podendo, nós devemos sim nos afastar do barulho e nos afastar da confusão. Podendo, nós temos sim que buscar o silêncio. E toda vez que você busca o silêncio, é que você tem progressão. Toda vez que a sua alma silencia, você progride. Eu diria que, quanto mais silêncio a gente fizesse, mais a gente ia progredir. Falar de silêncio nos dias atuais é muito difícil e complicado. É uma coisa que muita gente não escuta e não compreende. E às vezes, parece até que eu me sinto que estou parecendo uma pessoa maluca, falando de fazer silêncio no mundo de hoje. Mas, nós não podemos deixar este assunto da vida espiritual para trás. Deus é silêncio. Jesus foi uma pessoa que gostava da solidão. Jesus era um homem de silêncio, Deus é silêncio, a Virgem Maria foi a Virgem do silêncio, os santos amaram o silêncio. Não podemos deixar de falar disso. Não podemos entrar na onda do mundo, de estar agitado o tempo todo, de falar o tempo todo. Aliás, o mundo tem algo que tanto tem estragado a cada um de nós, que é essa correria todo dia. E essa coisa de que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, acaba que nós não temos um momento para ficar a sós, onde a gente não se aquieta para nada nessa vida. Há um tempo atrás, se alguém ligasse para você, você ia saber de um problema que aconteceu, horas depois ou dias depois. Atualmente, com o celular e com o WhatsApp e outros programas, você fica sabendo muito rápido das coisas. Hoje, você pode solucionar os seus problemas muito mais rápido, e a questão é que a gente não tem ficado quieto, a questão é que a gente não tem silenciado. A gente está tão dependente das coisas que se criaram e inventaram, que às vezes, a gente acha que é impossível viver sem essas coisas nos dias de hoje. Então, como é que a gente vivia quando isso não existia? Às vezes, a gente não está perdendo tempo com coisa que não é importante, pois às vezes, a gente usa esse argumento de que não está fazendo coisa errada. Você perde tempo demais nessas coisas e não guarda silêncio. Quer progredir?
Então, precisa fazer silêncio, e entenda que silêncio não é só deixar de pronunciar palavras. É silêncio também das atitudes, dos gestos, dos pensamentos, silêncio naquilo que eu faço. Pois, eu não vou conseguir escutar a voz de Deus, se eu tiver passando um monte de WhatsApp para todo mundo. Veja que o silêncio não é só parar de falar, silêncio é quando você está ali, só para escutar a voz de Deus. É este o silêncio que eu estou falando. No silêncio, na calma, o discípulo progride e penetra no segredo das Escrituras. Veja só, que é só no silêncio que você vai conseguir penetrar nos segredos das Escrituras. A Bíblia tem tantos segredos para nós. E por que muita gente diz, eu não entendo a palavra de Deus, eu não entendo a Bíblia? Se você não faz silêncio, se você não reza, então você nunca que vai entender a Bíblia. Para estar na presença de Deus, talvez a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, e renunciar ao mundo, para poder estar mais na presença de Deus. Há muitas pessoas que não têm tempo de ler a palavra, mas têm tempo de ler o WhatsApp, têm tempo de ler o Facebook, e têm tempo de ler o Instagram. Dizer que não tem tempo para orar é a maior mentira que a gente pode inventar. Nós devemos entender que nós precisamos falar do silêncio. E é no silêncio que Deus vai me falar, é no silêncio que eu vou ler e entender as Sagradas Escrituras. E nas Sagradas Escrituras Deus vai falando comigo. É nesse silêncio que vai vir até você, das lágrimas que purificam sua alma, ou seja, aquele pedido de perdão sincero a Deus. É nesse silêncio de oração que nós vamos receber as lágrimas do céu, que purificam a nossa alma, que purificam os nossos pecados. Seja sensível às coisas de Deus, pois o silêncio causa a sensibilidade pelas coisas de Deus, onde se encontra a fonte das lágrimas, onde se lava e se purifica a cada dia. Então, quanto mais você se afastar do tumulto do mundo, mais você se torna amigo de Deus. O silêncio vai fazendo de você íntimo de Deus, e afastar-se do tumulto do mundo. Enquanto você está em silêncio, orando, você está falando com Deus e meditando. Tem coisas que não são pecados a gente fazer, mas à medida que você vai crescendo nessa intimidade, nesse silêncio, você vai ver que o barulho é perturbador. Você precisa fazer silêncio, é preciso se afastar do mundo das músicas, das novelas, dos programas e das coisas que perturbam sua alma. Pois, se não perturba, a situação ainda é pior. Pois, quem não enxerga que essa música é perturbadora, que este programa é perturbador, que essa novela é perturbadora é porque ela está tão no mundo, que ela não percebe. O silêncio que nós estamos falando, a solidão que nós estamos propondo, é uma solidão onde você se afasta das pessoas, é um silêncio onde você para de falar com as pessoas, mas começa a falar com Deus. É uma solidão onde você para de estar com as pessoas, mas agora você está com Deus. Quando os 2 discípulos estavam com Jesus no Monte Tabor, e ali o Senhor se transfigurou, eles se afastaram dos outros, se afastaram do mundo. E ali, eles começaram a conversar com o céu, e de repente aparece Moisés, e de repente aparece Elias, e de repente eles estão vendo a glória de Deus. Eles disseram: não vamos sair mais daqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma outra para Moisés, outra para Elias. Como é bom estar na presença de Deus! É maravilhoso estar na presença de Deus. Pois, quem acha que é bom estar no barulho do mundo, é porque nunca experimentou a presença de Deus. O dia que você experimentar o silêncio verdadeiro, você nunca mais vai querer retornar para o barulho desse mundo. O silêncio vai purificando a gente. Quanto mais você crescer em silêncio, quanto mais você crescer em solidão, mais você será purificado por Deus. O silêncio vai purificar a sua alma.
É melhor você estar no silêncio com Deus, na solidão com Deus, do que estar ao sabor das circunstâncias desse mundo barulhento. Nós precisamos nos abastecer, nós precisamos do silêncio. Muitas vezes é melhor o silêncio. Tinha hora que Jesus não estava fazendo milagres ou pregando, tinha hora que Jesus estava no silêncio. Nós precisamos desse equilíbrio de Jesus. A pessoa mais equilibrada que você conhece na vida é porque essa pessoa sabe fazer silêncio, essa pessoa sabe viver a solidão. Pessoas que preferem estar na rua o tempo todo, pessoas que não gostam de estar em casa, é porque a sua casa não é um lugar de intimidade com Deus. Quem não gosta de ficar em casa é porque a sua casa não se tornou um lugar de oração. Mas as pessoas dizem que reza no ônibus, reza no carro, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de rezar lá no grupo de oração, isso não é a mesma coisa. Rezar sozinho no seu quarto, na sua intimidade, com o seu Deus, no lugar secreto, onde ninguém te vê, é muito importante. Quando uma vez os discípulos foram expulsar o diabo de alguém e não conseguiram, chegaram para Jesus e disseram: "Por que nós não expulsamos o demônio?" Jesus olha para os discípulos e fala: "Esse tipo de demônio, você só expulsa com muita oração e muito jejum. Você tem que estar no secreto, você tem que estar na oração, você tem que estar no oculto. Prefira estar com Deus do que estar em público." Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Que assim seja, e até o próximo vídeo.